Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Barroso pede vista e julgamento sobre foro privilegiado no STF é suspenso. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, solicitou mais tempo para analisar o caso que discute a extensão do foro privilegiado. O STF começou a julgar um pedido de habeas corpus do senador Zequinha Marinho, que deseja que uma acusação contra ele seja julgada pelo STF e não pela Justiça Federal. Ele é acusado de um crime de rachadinha, em 2013. Os ministros Gilmar Mendes, relator do caso, e Cristiano Zanin já se pronunciaram. Segundo Gilmar Mendes, o foro privilegiado para crimes cometidos durante o mandato deve continuar mesmo após o término do mesmo. No entanto, se os crimes foram cometidos antes do mandato ou não estão relacionados ao cargo, o foro seria perdido. Zanin concordou com Mendes. Com o pedido de vista de Barroso, o julgamento foi pausado por no mínimo 90 dias. Será responsabilidade de Barroso pedir a continuação do julgamento no plenário virtual do STF. E Alvos de Moraes estuda um momento para pedir a anulação de delação de Cid. Áudios revelam tenente-coronel reclamando de Moraes e da PF. Os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se tornaram alvo do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, estudam o momento certo para pedir a anulação da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. A Polícia Federal iniciou as investigações com a justificativa de uma suposta tentativa de golpe de Estado que teria sido ministrada por Bolsonaro a fim de impedir a posse de Lula. As defesas consideraram a hipótese de anulação depois que a revista Veja divulgou os áudios em que Mauro Cid reclama da atuação de Moraes e dos investigadores no caso. De acordo com o jornal o Globo, há algumas implicações que as próprias defesas dos alvos da Polícia Federal e de Moraes consideram sobre a possível anulação, tanto políticas quanto jurídicas. Anular a delação de Mauro Cid pode gerar tensões com Moraes e o Supremo, segundo advogados ouvidos pelo jornal. Para as defesas, a anulação da delação é uma estratégia crucial, principalmente porque ela é vista como a principal peça acusatória contra Bolsonaro e aliados. Isso poderia enfraquecer as acusações e desacelerar o avanço dos processos judiciais. Vale lembrar que nesses áudios que foram vazados aí pela revista Veja, que nós comentamos aqui bastante, né, Ana? Tem vários fios pontas soltas aí, né? Quem vazou esses áudios, com que motivo, com que interesse e com quem era a pessoa que Mauro Cid desabafava naquele momento, segundo até disse o advogado de defesa, né? Quem era a pessoa com quem ele conversava naquele áudio? Isso até agora não foi esclarecido. Exatamente, Paulo. Até agora não sabemos, né, o fio desses áudios gravíssimos até a publicidade que eles receberam semana passada. Quero pegar uma frase que o Piotr disse. Do ponto de vista técnico, não dá mais para a gente usar isso, porque não existe mais do ponto de vista técnico, do ponto de vista do direito, da premissa do processo, do devido processo legal. Não existe mais isso no Brasil. Acabou. Não existe mais o processo legal, não existe o respeito ao ordenamento jurídico, não existe mais o ponto de vista técnico. E não adianta se são advogados mostrando isso, jornalistas, né, como nós mostramos aqui, embasados em opiniões de grandes juristas, ou de professores constitucionalistas, ou da própria PGR, do Ministério Público, que já mostrou que vários indícios e várias provas usadas, por exemplo, agora na prisão do Felipe Martins, são provas muito fracas usadas pela Polícia Federal. A PGR já disse também que o ex-deputado Daniel Silveira tem que ser solto.
E não acontece nada, Paula. Alexandre de Moraes continua dando de ombros para todo mundo, para Senado, para jurista renomado, para a Constituição, inclusive para o Supremo Tribunal Federal. Então, acho que já estamos além da hora do ministro Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, do decano Gilmar Mendes, de salvarem o que ainda há de ordenamento jurídico no Brasil, porque o Alexandre de Moraes, a passos largos, vai desmoralizando a instituição Supremo Tribunal Federal de uma maneira alucinante e alucinada. Uma instituição que é tão importante para a nossa República. O Barroso tem nas mãos a chance de tentar reverter tudo isso que o Alexandre de Moraes está fazendo como o grande imperador do Brasil, o dono das leis, o dono da Constituição, que ele reescreve quase que diariamente. Rodrigo Pacheco já mostrou que não vai colocar nenhum processo de impeachment contra inconstitucionalidades de ministros como o Alexandre de Moraes, já mostrou que entrou na onda de proteção às ilegalidades que Alexandre de Moraes comete. Agora, Barroso e Gilmar Mendes, eles têm essa obrigação. Os outros ministros ali do Supremo Tribunal Federal têm a obrigação de levantar todas essas questões que estão sendo colocadas de maneira caótica, eu diria, para a nossa República e para o nosso país, porque nós não vamos aguentar isso. A instituição Supremo Tribunal Federal é uma instituição importantíssima e está sendo desmoralizada como nunca antes visto nas páginas da nossa história. Lembrando, mais uma vez, o que o Deltan Dallagnol disse numa recente entrevista. As delações da Lava Jato, muito criticadas por muitas pessoas, por jornalistas agora alinhados, achando lindo essas delações forçadas. As delações da Lava Jato, elas foram filmadas, foram gravadas, horas e horas e horas, são encontradas no YouTube, nas redes sociais. E onde estão as imagens das delações de Mauro Cid? O que de fato foi perguntado para ele ou foi encaminhado para que ele dissesse? Isso precisa vir a escrutínio público. Ele diz, aqui num trecho do texto, um brilhante artigo, mais um, do mestre J.R. Guz, ele diz o seguinte, aspas, a delação que deveria ser anulada continua valendo porque é contra Bolsonaro, mas o delator volta para a situação em que estava antes de delatar. Essa é a situação aí de Mauro Cid, que ficou 4 meses preso, prestou um acordo aí de delação, de colaboração premiada com a Polícia Federal e na semana passada, então, voltou à prisão. Vou pedir licença para me estender um pouco mais sobre a figura do Alexandre de Moraes, que eu escrevi de novo sobre o ministro e o comportamento dele nesta edição da Revista Oeste. Eu começo dizendo o que eu já disse aqui. Ele não sabe o que é viver sob uma ditadura e não sabe, portanto, a diferença entre ditadura e democracia. Ele tinha 10 anos quando o AI-5 foi revogado. Ele não sabe. Ele tinha 21 anos quando pôde votar já para presidente da República. Ele tinha tudo isso aí. Às vezes data dito destino. Por quê? Porque tanto o AI-5 quanto o Alexandre de Moraes nasceram em 13 de dezembro de 1968. Ele, com 10 anos, você não sabe nada do que está acontecendo. Você não sabe se é uma ditadura ou não é. Ele tinha 16 quando o Tancredo Neves foi eleito no colégio eleitoral presidente da República. Ele não sabe, portanto, o que é uma ditadura. Ele só acompanhou o golpe de Estado, eu cobri alguns. Ele acompanhou o golpe de Estado pela televisão. Nunca viu de perto. Não sabe, portanto, que é uma ditadura.
e está, em nome da democracia, destruindo a Constituição. E ontem eu tive uma surpresa. Eu tinha providenciado um livro, a edição de 2022, do livro dele, Direito Constitucional, que é um clássico. E peguei ontem uma edição de 2002. Aí você tem o seguinte, quando ele começa a falar de liberdades, direitos individuais, tal, na edição de 2002, você tem meia página. Nesta agora, você tem um catatal ali sobre isso, que é no qual ele interpreta a Constituição de outra maneira. A primeira é bem objetiva. Não tem censura, censura é inconstitucional. O direito de expressão é para valer mesmo, não é para mexer com isso. Cada um pode dizer o que quiser. Se exagerar, tem aí os crimes contra a honra para resolver esse problema. Pode dizer coisas erradas, sim. Não tem problema nenhum. Todo mundo é livre para se expressar. Na edição de 2022, a coisa muda. E ele interpreta a Constituição, como se a nossa Constituição fosse escrita em grego, grego antigo, ele interpreta da seguinte maneira. Ele diz, a Constituição foi escrita sob a égide da liberdade com responsabilidade. Não aparece uma única vez essa expressão, com responsabilidade, essa ressalva. Inventou. Só para justificar isso aí. Essa edição mais recente tem 300 páginas a mais que a outra. 300. Todas as páginas tentam justificar o que é feito hoje no Supremo. Quer dizer, é uma Constituição que ele interpreta a seu modo e arbitrariamente. Com que direito faz isso? Porque é ministro do Supremo. O ministro do Supremo deve preservar o texto constitucional, interpretar as dúvidas possíveis que serão dirimidas pelo Congresso, porque é o Poder Legislativo que cuida disso. Cumpre ao Supremo defender a Constituição. Agora, ele faz rigorosamente o que quer. Por que está preso o Cid? Por que está essa confusão com a delação que ele fez? Porque o Alexandre de Moraes quer. Então, os ministros que conhecem direito e que têm um pouco de juízo têm de interferir já. Isso vai acabar. Chega o momento do penhasco. Ele está na trilha do penhasco. Mas não é possível que um país inteiro fique submetido a essa insegurança jurídica pela vontade de uma pessoa que vive há 5 anos cercado por 8 agentes de segurança, e que não vê a vida como ela é. Como ela é, não percebe que o Brasil está perplexo. Não pode haver isso aí. Ninguém pode dispor do destino das pessoas como ele faz. Eu, no artigo, volto a comentar o caso absurdo, kafkiano, do Felipe Martins. E digo o seguinte, primeiro, além de tantas outras verdades e normas seculares, o Alexandre de Moraes inverteu a regra segundo a qual o ônus da prova cabe a quem acusa. Ele agora exige que o acusado prove a sua inocência. Pois bem, aí vem o passo a mais em direção ao precipício. O Felipe Martins provou que é inocente e continua preso porque o Alexandre de Moraes não vai sossegar enquanto não der um jeito de infiltrar no papelório que ele produz aí em velocidade de Fórmula 1, vai ter que dizer que ele preparou a minuta do golpe. O Felipe Martins ajudou. Ele disse que o Felipe Martins foi para a Flórida fazer isso.
Felipe Martins foi para Ponta Grossa, no Paraná. Está lá. Ele dizia que o Felipe Martins estava em local incerto e não sabido, que é a linguagem jurídica para você tratar de criminoso. Ele estava na casa da namorada. Então é o seguinte, eu estou cansado de dizer o óbvio aqui, mas não vou parar. Cansa, mas eu não paro. E olha, eu nunca me interessei pela carreira política, mas eu adoraria ser senador. Agora, para provar para esses senadores de oposição e também para ministros do Supremo, que olha aqui, quem tem medo é covarde nesse momento. Eu não tenho. Eu não tenho medo. Eu diria exatamente o que eu digo aqui, eu queria dizer no Senado. Sabe, desafiar mesmo. Olha aqui, não adianta bancar o Supremo porque você não é. Sabe, e faça o que quiser. Faça o que quiser. Eu nunca fui chegado a bravatas, não. Mas eu ia cobrar dos colegas senadores e, sobretudo, do presidente pusilânime do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, um pouco de hombridade, um pouco de altivez. Né? Já nem peço para pensarem no povo brasileiro. Pensem na honra. Tá? Pensem na honra e pensem na coragem. Tá? E lembrem da frase do Juscelino Kubitschek, segundo a qual Deus o havia posto o sentimento do medo. O corajoso é quem domina o medo. Tenham um pouco mais de altivez e façam isso. E último minuto. Avião desaparece em São Paulo e Força Aérea Brasileira começa buscas. A Força Aérea Brasileira está realizando buscas por uma aeronave de pequeno porte que desapareceu após decolar do aeroporto de Jundiaí. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu na noite de quinta-feira. De acordo com a TV TEM, o avião particular partiu de Jundiaí às 8h35 de quinta-feira, com destino ao aeroporto Campo de Marte, em São Paulo. A bordo estava apenas o piloto. Devido à presença de óleo na pista do aeroporto da capital paulista, a aeronave não conseguiu pousar e retornou para Jundiaí, quando desapareceu. Conforme relatado pelo Comando de Aviação da Polícia Militar, o último contato via rádio ocorreu quando a aeronave sobrevoava a Serra do Japi. Segundo informações da polícia, o Corpo de Bombeiros confirmou que a aeronave caiu no local na noite de quinta-feira. A FAB foi notificada sobre o desaparecimento do avião e 2 aeronaves estão realizando buscas na região. O helicóptero Águia da Polícia Militar também foi acionado nesta sexta-feira 29 para auxiliar nas buscas. Hashtag Lula Corno viraliza e vira meme nas redes, após foto de Janja com Macron. A hashtag Lula Corno se tornou um dos tópicos mais comentados no X nesta sexta-feira 29 de março de 2024. Os usuários da rede social utilizaram esse termo para discutir o momento em que o presidente da França, Emmanuel Macron, condecorou a primeira-dama Janja Lula da Silva na quinta-feira. Macron abraçou Janja e lhe deu 2 beijos no rosto, enquanto ela sorria para o francês. Ao fundo, Lula observava o gesto. Após fotos da lua de mel na venda da Amazônia, a canja botou na bandeja e esfregou na cara. Qual é mesmo o dia de malhar o Judas? Hashtag Lula Corno. Em 3 dias, Lula entregou a Amazônia e a mulher para o lacram, e os esquerdistas batendo as ferraduras. Hashtag Lula Corno. Lava ele com a cabeça enfeitada, sem saber que a sua amada lhe traiu com Macron. Hashtag Lula Corno. O Lula de olho na Janja. Macron tem interesse não só na Amazônia. Hashtag Lula Corno. Foram alguns dos memes postados na rede social. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.